Gente, só uma última ajuda, porque a gente, na tecnologia, a gente se perde, né? Quem não é dessa área. Eu, como a Cíntia falou, fiz fisioterapia, depois eu fiz pedagogia. Lu, você só me ajuda um próximo slide, eu estou passando aqui, não está indo, só para eu saber. Que aí é um slide que tem uma fotinho da minha família. Esse é meu marido, Lucas. Para quem não o conhecia, ou quem não me conhecia, mas conhece ele, geralmente é isso que acontece. As pessoas conhecem ele e não me conhecem, não conhecem os nossos filhos. E aí falam, são vocês. Com a foto vermelha ali. Mas é a Clarinha, o Léo, o Lucas e eu. Me chamo Daniela, mas você pode me chamar de Dani, que Daniela era só quando meu pai me dava broncas. O meu pai ainda me chama de Daniela, acho que só o meu pai me chama de Daniela. Mas você pode me chamar de Dani, que eu prefiro assim. Hoje, como a Maria começou na semana passada, a nossa novo módulo de aulas da EBD das mulheres, que é tão gostoso. Quem gosta, gente? Eu gosto. Eu falo, Solange, repete mais, porque é gostoso esse tempo de estarmos juntas, de podermos ter assuntos que vão falar diretamente sobre o que a gente vive, a gente se identifica com as mulheres que vêm aqui. Às vezes, eu mesma tenho a oportunidade de poder conversar com vocês, não dou geralmente essas aulas, e, na verdade, é a primeira vez que eu dou aula na EBD de mulheres. Então, eu agradeço a oportunidade, louvo a Deus por isso. E semana passada a Maria começou com esse tema entre o já e o ainda não, e trazendo para a gente a importância das Escrituras. O que esse tema diz? Se você teve a oportunidade de ler essa divulgação, entre o já e o ainda não, estamos numa batalha, nos sentimos exaustas, frustradas e tantas vezes sem coragem. Todas passamos por momentos em que gostaríamos que a vida fosse mais fácil e a cruz de Cristo oferece os meios para isso. Qual tem sido a sua realidade? E o que falaremos, então? Falaremos sobre a importância da gente basear a nossa fé, firmá-la nos fundamentos essenciais, que não podem mudar e que a palavra de Deus, que é a base de tudo isso, nos informa, nos traz. Dando continuidade, então, hoje nós vamos falar sobre a santidade de Deus. E se você quiser testar, estou na torcida e na oração para que dê certo. Esse QR Code eu já testei no meu, testei no de outras pessoas e deu. O que tem nele? Tem a projeção. Então, se falha aqui, você vai ter aí no seu celular. E eu vou ter no meu também. E depois você leva para casa. E aí você pode ler até com mais tranquilidade frases e versículos e tudo que foi sendo colocado aqui, tá bom? Então, se você conseguiu, quem já conseguiu aí? Deu? Legal, gente, que bom. Não vale olhar todos, hein? Não vale olhar também que tem 30 slides, não tem problema. A gente vai indo, tá bom? Se der tempo, a gente fala de todos. Se não der, você está com o material em mãos. Tá bom? Posso passar, então? Todo mundo conseguiu? Com licença, tem gente que ainda não conseguiu. Muito bem. Você abre aí a sua câmera fotográfica e lê o QR Code. Muito bem. É que pediram para eu sair da frente para ler. Gente, vou passar agora. Aí o seu amiguinho, agora você compartilha o link aí, se você sabe fazer isso, com seus amiguinhos do lado, tá bom? Vou passar. Muito bem. Santidade de Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre um atributo de Deus. E a gente vai entender se ele é um dos atributos, uma das qualidades, uma das características do Senhor, ou não. O que é a santidade de Deus? E aí eu preciso dizer que quando eu pensei, quando me veio o tema, milhares de músicas vieram à minha cabeça, talvez venha a sua também. E uma delas foi esse hino tão conhecido e clássico, do cantor cristão, que diz, santo, aí a última estrofe, foi o que eu coloquei. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito
excelso criem feito. Não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Não há Deus como nosso Deus. Exaltem o Senhor, nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte. Porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Salmo 99, 9. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Êxodo 15, 11. Só Ele é santo. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Voltem-se para Ele, porque o nosso Deus é santo. Não há nenhum outro. Usaremos como base, a Maria acho que comentou também na aula dela semana passada, esse livro. Esse livro é do Paul Tripp, e ele diz assim, né, o título dele, você acredita? Então, são 12 doutrinas históricas para mudar sua vida cotidiana. Por que a gente vai usar ele como base? E aí eu honro aqui a vida da Cíntia, alguém que está dentro do Ministério de Mulheres, alguém que gosta muito de ler. E a gente compartilhou um pouco nessa caminhada aí, preparando essa aula, e foi muito gostoso. Louva a Deus pela sua vida. Si, a gente se emocionou juntas, falando sobre a santidade de Deus, e como é bom poder ter materiais bons que nos auxiliam no estudo da palavra de Deus. E esse livro é um livro que vai permear. Se você pegou o encarte na semana passada, o livrinho para te ajudar a fazer anotações, nas primeiras páginas tem indicações de livros que os professores usaram, e esse é um deles que está guiando muito das aulas que vão acontecer aqui. E ali, o Paul Tripp, ele coloca para a gente, nesse capítulo sobre a santidade de Deus, para entender a doutrina da santidade, precisamos ter fé. Deus nos deu os olhos do coração para que possamos crer e ver. Ver com os olhos do coração, ver pela fé. O problema é que o pecado nos deixa espiritualmente cegos e nos esfria. Mas o Espírito Santo de Deus nos ilumina e, eu acrescento, nos aquece. Amém? A minha oração por mim e por cada uma de vocês é essa que Paulo fez em Efésios 1, de 18 a 21. Eu gosto muito desse texto e muito dessa oração que Paulo faz pelos Efésios. E ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E aí vem algo que é impressionante. Essa força, essa poderosa força e esse poder que Ele atua em nós, o versículo 20 diz, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Oro por mim, oro por você, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados nessa manhã, sejam iluminados para a grandeza do nosso Deus, para a realidade de quem somos e de quem Ele é. Incomparavelmente diferente de nós, maior do que nós. Ele é santo. E aí, Paul Tripp traz no seu livro, e não tem como falarmos de santidade sem termos como base o chamado de Isaías. Isaías 6, de 1 a 5, talvez você já tenha lido esse texto, talvez você tenha crescido na igreja, e desde pequeno eu me lembrei, teve uma conferência missionária uma vez na minha igreja em Santos, e o tema era, eis-me aqui, envia-me a mim.
o chamado de Isaías, e a gente fez músicas que falavam sobre isso. É um texto que eu conheço já de longa data, inclusive já ouvi estudos sobre isso. Nossa amiga Naná, quem conhece a Naná, segue Filipenses 4:8, em 2020, ela fez um estudo sobre esse texto, sobre a santidade de Deus, junto com o Sacha, o irmão dela, uma live, que é muito legal, deixo como indicação também. Mas Isaías 6, de 1 a 5, e nós vamos ler agora, diz assim: se você já conhece e quiser fechar os seus olhos para lembrar, e se você não conhece e quiser fechar os seus olhos para se concentrar, mas ouvir o que o texto que a gente vai usar como base diz. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Talvez você vai me ver chorar em alguns momentos. Não é emocionalismo, não é forçação de barra. Essa aula mexeu muito comigo. Eu pude falar para si um assunto tão óbvio, tão básico, mas tão profundo. Se fez novo para mim. Por isso a minha oração por mim e por você é que os olhos dos nossos corações sejam iluminados. E nessa manhã, a partir de hoje, tomemos decisões de compreender o tamanho desse Deus. Isaías reconheceu quem ele era. Ele mesmo, Isaías. E quem Deus era. Ele viu a orla de suas vestes enchendo o templo. A fumaça encheu aquele lugar. É literal. Foi assim. A Bíblia diz. Não foi criado por homens. Foi assim. O Senhor é real. A orla de suas vestes enchia o templo. E os estudiosos dizem que Isaías, que a partir disso é o chamado dele, ele é um profeta, um dos profetas maiores que tem na Bíblia, né? O livro dele todo de Isaías, tudo que ele relata, tudo que os recados que ele deu em nome do Senhor ao povo de Israel. Isaías era um homem nobre. Isaías era um homem considerado justo na nação. Né? Eu imagino, era aquele homem, nossa, esse daí, ponta firme, piedoso, homem de Deus, homem bom. Só peca porque a Bíblia diz, né? A gente brinca, a gente sabe que peca porque a Bíblia diz, porque essa pessoa, nossa, não vejo ela pecando, não vejo ela errando. Ela é um exemplo. E Isaías, mesmo sendo assim, aos olhos dos homens, disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O que esse texto traz para a gente, além de a gente ouvir sobre a santidade, ele traz algo que diz assim, um trisságio, 3 vezes santo. Se você está acompanhando no celular, você vai ver que diz assim, Isaías disse, os serafins diziam, proclamavam uns aos outros no versículo 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isso pode ser chamado como um trisságio. Aqui não está passando agora, acho que às vezes dá esse probleminha de falhar e quando volta ele não passa de novo. Mas tudo bem, gente, vamos no celular se você quiser, ou vai me ouvindo aí, que aí você consegue entender. O que significa esse 3 vezes santo? Somente 2 vezes na Bíblia essa repetição acontece.
Os versículos que lemos no início, o nome do nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. De repente, em Isaías, em Apocalipse, os serafins e os anjos dizem santo, santo, santo. 3 vezes santo. Isso os estudiosos também trouxeram, né? Trazem para a gente que isso é uma ênfase dada muito comum na literatura hebraica. A gente pode lembrar, né, até se faz menção a quando Jesus ia contar uma história, uma parábola, ou ia colocar algo nos evangelhos para o povo, ele dizia, em verdade vos digo. Por que ele fazia essa repetição? Em verdade. É muito verdade o que eu estou dizendo. É uma ênfase. Presta atenção, porque essa é verdade mesmo. Em verdade. Paul Tripp, no livro, até traz, como se fosse um exemplo. Nossa, um dos jogadores naquele jogo era enorme. Ele era gigantesco. Ele não era só alto, ele era enorme, grandalhão, gigante, né? Como a gente traz. Então, é uma ênfase. E os serafins disseram, ele é santo, santo, santo. Esse atributo é repetido dessa forma aqui e em Apocalipse. Deus não se parece com nada que já tenhamos conhecido. Paul Tripp diz, ele é totalmente santo. E a palavra santo significa ele é puro, ele é separado, ele é cortado, ele está à parte, literalmente, à parte, cortado, ele não está junto, ele transcende, ele é puro, ele é separado. Não existe nada que se compare a Deus. Deus não se parece com nada que já tenhamos conhecido, nem com ninguém. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Não há ninguém como o Senhor. Tem outra música que fala sobre esse texto também. Quando a palavra santo, é aplicado a Deus, não significa um atributo único. E aqui é algo muito importante da gente poder entender. A santidade de Deus não é um aspecto do que Ele é. A santidade do nosso Deus é a essência do que Ele é. Ele é santíssimo. Não existe ninguém como Ele, nada como Ele. Ele é totalmente santo. Nele não há pecado algum, nele não há corrupção alguma. Ele é totalmente santo. E por isso, quando a palavra santo é aplicada a Deus, diz R.C. Sproul, que é um dos livros que eu indiquei, Santidade, é um autor muito bom, um teólogo muito bom. E ele diz assim, não significa um atributo único. Descreve Deus de maneira única e total. Ou seja, Deus é santo, Ele é o padrão, incapaz de ser diferente daquilo que Ele é. Porque é santo, os seus atributos todos são santos. Tudo o que imaginamos pertencer a Deus tem de ser imaginado como santo. Deus é santo em tudo que faz, em tudo que é, em todo tempo e de todas as maneiras. Deus é totalmente santo. Nele não há erro, não há mudança alguma. Ele não muda, ele não falha, ele não erra. Ele é santo. Outro autor que eu coloquei aqui, essa frase que estamos lendo, Tozer. E esse livro em que ele diz isso, foi um livro que me marcou muito, me acompanhou na época que estávamos no seminário, no Palavra da Vida. E o livro que eu li se chama Mais Perto de Deus. Hoje ele não é mais publicado com esse nome. Ele é publicado como Conhecimento do Santo. Outra indicação que está aí no seu encarte. Vale muito a pena lê-lo. Muito. Porque ele fala sobre os atributos do nosso Deus e coloca sobre a santidade do nosso Deus logo nesse início. Deus não erra.
e de maneira nenhuma é incapaz de ser diferente daquilo que é. Seu amor é santo, sua justiça é santa, sua misericórdia, sua graça são santos. Santo em poder, em soberania, em fidelidade, santo até mesmo em sua santidade. O Senhor é santo, santo em sua ira, em sua soberania. O Senhor não muda. Ele não é infiel de maneira nenhuma. Ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis, diz em 1 Timóteo. Não lembro agora, se eu não me engano, 3,16, você pode confirmar, mas está em Timóteo. O Senhor permanece fiel. Ele é santo, santo em sua fidelidade, em seu amor. Ele não falha. Majestoso em santidade, santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. A orla de suas vestes enchiam o templo. E os serafins, no texto de Isaías, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os autores trazem: Ele é santíssimo. Ele é grandiosamente santo. Uma santidade que expande por toda a terra. Ela não fica limitada. O nosso Deus é grandioso em tudo que faz e não muda. Por que essa doutrina é tão fundamentalmente importante? Por que é tão importante um assunto tão óbvio, talvez para você, tão cantado, tão lido, em tantos versículos se repete? Oramos dizendo isso. Clamamos ao Senhor para que sejamos santos como Ele é santo. Por que isso é tão importante? Por que é tão importante estudar essa doutrina? Por que é tão importante basearmos a nossa fé em coisas tão óbvias? Alguns julgam que as doutrinas são coisas acadêmicas, são dos estudiosos, e a Maria trouxe isso para a gente semana passada. É coisa só de quem escreve livro, é coisa do pastor da igreja, é coisa que a gente não precisa se aprofundar em estudar. E ela até sugeriu, você pode sim, comprar uma teologia sistemática, você pode estudar. Tem materiais mais simples, mais fáceis de ler, e esse do Paul Tripp é um deles, muito gostoso de ler. Por que isso é tão importante? Porque elas vão nos ensinar o que Deus fala de si mesmo. Se houvesse uma fonte mais elevada de informações sobre Deus, então Ele não seria Deus. Diz um dos estudiosos bem conhecidos, chamado Gruden, Bases da Fé Cristã. O sobrenome dele é Gruden. E ele diz: Deus dá todas as informações sobre Ele mesmo. E Ele permitiu que estivesse escrito ali em Isaías: Santo, Santo, Santo é o meu nome. Eu sou grande, eu sou. Não há nenhum outro como eu. Por que essa doutrina é tão fundamentalmente importante? Sem a santidade de Deus, não haveria lei moral perante a qual todo homem é responsável. Ou seja, sem a santidade de Deus, na hora que o homem pecou, na hora que Deus existiu toda essa questão da criação do Senhor, do homem e da mulher, a criação de todas as coisas, a criação do ser humano, o pecado entrou no mundo. Sem a santidade de Deus, não haveria a ira divina diante do pecado. Não haveria essa lei moral que nos aponta o certo, o errado, que nos aponta quão pecadores somos. Não haveria a ira divina, como diz na segunda frase, diante da nossa realidade. Ai de mim, somos muito diferentes. Vocês foram feitos à minha imagem e semelhança, o Senhor diz, mas o pecado bagunçou isso tudo. E nós não temos mais essa igualdade nesse sentido, porque em mim não há pecado algum. Estamos separados do Senhor diante dessa realidade. Sem a santidade de Deus, não haveria o Filho perfeito, enviado como sacrifício aceitável pelo pecado. Sem a santidade de Deus, não haveria Jesus Cristo e a sua morte naquela cruz. Sem a santidade de Deus, não haveria esperança de um novo céu e uma nova terra,
onde a santidade reinará sobre nós e em nós para sempre. Sem a santidade de Deus, não teríamos a nossa cosmovisão cristã. Fomos criados pelo Senhor para a glória de Deus, mas o pecado nos separou dele. Por isso ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, em nosso lugar, para pagar o preço por esse pecado. Ressuscitar, derrotar Satanás e a morte. E um dia voltar para nos buscar e a consumação acontecer. De que ele reinará para todo sempre. Nós reinaremos com ele. Em santidade. Livres do pecado. Ele reinará sobre nós e em nós para todo sempre. Num novo céu e uma nova terra. Amém? Sem a santidade de Deus, nada disso aconteceria. Porque ele é fiel, porque ele é amoroso, porque ele é justo, porque sua ira é santa, porque o Senhor cumpre os seus propósitos e a sua palavra. Porque se ele diz que as coisas são dessa forma, elas são dessa forma. Elas não mudam. Se ele diz que o pecado nos separa dele, o pecado nos separa dele. Um simples pecadinho pequeno altera a nossa comunhão com o Senhor. As consequências são vividas por nós diante de pecados maiores ou menores, mas eles nos separam do Senhor, porque ele mesmo diz. Mas a sua graça superabunda, a ponto dele ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E a sua santidade, sem a sua santidade, nada disso teria acontecido. Só estou acompanhando aqui também no meu celular, gente, só um minutinho. A santidade de Deus aniquila, ou seja, extermina, acaba com a nossa autonomia e autossuficiência e nos conduz ao Salvador, o único capaz, por sua vida e sua morte, de unir pecadores a um Deus santo. Vou repetir. A santidade de Deus aniquila a nossa autonomia e autossuficiência e nos conduz ao Salvador. Ela acaba com toda a nossa intenção ou o nosso achismo de achar que na nossa própria força somos suficientes ou conseguiremos fazer o que precisamos. A santidade de Deus acaba com isso. Por quê? Porque ai de mim. Sou uma mulher de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sou a Dani, casada com o Lucas, mãe da Clara e do Léo, formada em fisioterapia, em pedagogia, pós-graduada, professora, ministra de louvor, professora na EBD, filha, nora, cunhada, amiga, pecadora, uma mulher de lábios impuros, em nada justa por si mesma, em nada sábia por si mesma. Meu currículo de nada serve diante do Senhor. Meus esforços por mim mesma nada são sem a santidade do Senhor. A santidade de Deus aniquila a nossa autonomia e autossuficiência e nos conduz ao Salvador, o único capaz, por sua vida e sua morte, de unir pecadores a um Deus santo. Santo, santo, santo. Só Ele é santo e não há nenhum outro. Nós, os pecadores, não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, justo, perfeito, excelso benfeitor. Não há nenhum outro. Eu gostaria que agora você pudesse ter um tempo com o Senhor. Temos 5 minutinhos para o nosso intervalo. E que você pudesse, diante dEle, reconhecer
a santidade do Senhor. Reconhecer como você está. Eu vou só conectar aqui, gente, um cabo. Mas acho que não vai ficar legal, né? Deixa só a gente ter um tempinho de arrumar, gente. Fiquem tranquilas, tá bom? Não vou deixar esse som fazendo, Salete. Fica tranquila, tá bom? Não vou passar vídeo. Fica tranquila, tá bom? A pessoa está falando, não, não faz. Olha só, você vai ter esse tempo com o Senhor. E você vai, como Isaías, quando eu falei para você, feche os seus olhos, e talvez você já tenha ouvido esse texto outras vezes. Santo, santo, santo é o Senhor. Ore a Deus. Eu queria colocar um fundo musical de uma música que a gente conhece muito e que fala sobre essa santidade. Se der, eu coloco, e aí eu vou deixar ela de surpresa. Se não der, ela não vai, não tem problema. Mas tem esse tempo com o Senhor agora, e eu vou finalizar com uma oração. Deixa eu... Pode deixar. Deixa. Eu ponho no meu microfone. Tá. Obrigada. É o Senhor. Digno é o Senhor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Som. Senhor, Tu és santo, e não há nenhum outro. Justo e perfeito. Santo em seu amor, santo em sua justiça, em sua fidelidade, em sua soberania, Senhor. Tu és santo, 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 santo. E nós, os pecadores, eu, uma pecadora, não podemos ver Tua glória sem temor. O pecado nos separa do Senhor. Não existe nada que possamos fazer para nos aproximarmos de Ti, Senhor. Não são nossas boas obras. Não são nossas palavras. Não é a crença em coisas diferentes de quem Tu és. Não é a forma como oramos, não é a forma como estudamos a palavra. Só o sangue de Jesus Cristo nos aproxima de Ti. O Teu Filho, Senhor, Cordeiro santo, imaculado, sem pecado. Tu és santo, 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 santo. Que nessa manhã possamos reconhecer isso, que sem Ti nada podemos fazer. Nos apegarmos com força a quem Tu és.
Santíssimo Deus, obrigada por tão grande privilégio e amor. Em nome de Jesus. Amém. Enxuga o seu olho e vamos para o nosso intervalo, porque ainda tem mais daqui a pouquinho. Deus abençoe, gente. Queridas, vamos lá. Essa segunda parte, assim como no livro, o Paul Tripp traz, são divididos em 2 capítulos. O primeiro deles é sobre a santidade de Deus, que é o que a gente conversou nesse começo, nessa primeira parte. E o capítulo seguinte, assim como o livro dele, ele vai trazer essa aplicação desse assunto da santidade de Deus na vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, na nossa vida comum do lar, na nossa vida comum do trabalho, na nossa vida comum do supermercado, na nossa vida comum da igreja, do trânsito, na nossa vida comum da academia, da natação das crianças. Do que mais ia à sua cabeça? Da quitanda, da loja de orgânicos, da farmácia, da frutaria, do Dalbem, na nossa vida comum do atacadão, né? Aquela compra do mês enorme, do Ceasa, do mercado de flores, da escola de artes, do salão de beleza, ali é importante também, nossa vida comum, na nossa vida cotidiana, a santidade de Deus. A maneira como vivemos nossa vida é moldada pelo que concluímos ser verdade. A santidade de Deus deve estar no centro do que concluímos ser verdade. Qual é a sua cosmovisão de vida? Qual é a visão que você tem da vida, de todas as coisas? O que você acredita ser verdade? Qual é a verdade única que rege a sua vida? A maneira como vivemos nossa vida é moldada por aquilo que acreditamos, por aquilo que concluímos ser verdade. Nosso assunto é sobre a santidade. A santidade de Deus deve estar no centro do que concluímos ser verdade. É possível dizer que cremos nessa verdade. Cantamos, e nós cantamos hoje aqui mesmo até. Lemos, estudamos sobre ela. A Bíblia fala sobre ela. Mas, muitas vezes, não colocamos as instruções primordiais de Deus em nossos casamentos, relacionamentos com filhos, com amigos, sexualidade, trabalho, entretenimento, serviço na igreja, e todos os exemplos e lugares e pessoas que a gente brincou, mas que são reais, que a gente convive, que fazem parte do nosso dia a dia. É possível dizer que cremos nisso, mas não colocamos as instruções do Santo, Santo, Santo como primordiais em tudo que somos e fazemos. O que significa viver todos os dias em constante reconhecimento da santidade de Deus nas mais variadas situações da vida? O que significa aplicar, viver, lembrar da santidade de Deus em tudo que a gente faz? Em tudo que a gente pensa, em quem nós somos. A santidade de Deus, então, primeiro dos tópicos que a gente vai poder trazer aqui, deve estar no centro de como damos sentido à vida. E isso culmina com o que a gente falou no começo. Ela guia o que concluímos ser verdade. Ela está no centro de como damos sentido para a nossa vida. Significado, propósito. Deve nos confrontar com a distância entre o que somos e o que Deus é. A santidade de Deus dá sentido para a nossa vida, nos dá base. E aí, o nosso assunto, doutrinas. Ela embaseia, ela dá firmeza, fundamento de como entendemos tudo, do que concluímos ser real e verdade. A santidade de Deus, ela expõe a nossa fraqueza moral, mas, ao mesmo tempo, deve nos fazer correr em direção à sua graça.
E no livro, o autor, o Paul Tripp, ele trabalha muito essa questão. A gente reconhecer a santidade de Deus na vida cotidiana é viver entre o choro, é um lamento e um riso. Como assim? É um reconhecer de quem eu sou. Ai de mim, mulher de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei. A sua graça me alcançou. Eu lamento, Senhor, pela minha realidade pecadora. Mas eu te louvo por quem tu és em mim. Pelo que o Senhor fez por mim. Por isso ela expõe a nossa fraqueza moral, quem nós somos, mas também nos faz correr em direção à sua graça. Quando se nega a existência desse Deus, um Deus santo, não se sente a necessidade de qualquer tipo de santidade. Por isso a santidade guia o que concluímos ser verdade. O mundo prega o oposto disso. O mundo prega que cada um tem a sua verdade. Cada um acredita no que quiser, que todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. O mundo prega que você pode acreditar naquilo que você quiser. O importante é você ser feliz, o importante é você estar bem consigo mesmo. Deus diz que nós devemos negar a nós mesmos. Ele diz que Ele é o padrão e que não há nenhum outro. Só Ele é santo, santo, santo. Deus diz que somos pecadores e não há nenhum justo sequer. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Os olhos do coração se abrem, são iluminados. E isso não vem de nós, vem dele mesmo, que pela sua graça nos alcança e nos ensina a viver. Efésios 2, 8 e 9 diz, misturado com Tito 2. A graça nos alcança e nos ensina a viver. A santidade de Deus expõe a nossa fraqueza moral e também deve nos fazer correr em direção à sua graça. Deve nos confrontar com a distância entre o que somos e o que Deus é. Existe uma distância. O pecado nos separa. Enquanto a santidade faz com que queiramos nos aproximar dele, porque sem ele nada podemos fazer. Ela nos mostra essa separação e ela nos ajuda e nos aproxima, nos ensina que sem ele nós não podemos viver. Nós não respiramos, nós não vivemos. Nós não sobrevivemos. Diante dessa situação toda no Rio Grande do Sul, muitas vezes orando e pensando e tentando, por menor que seja, me colocar no lugar daquelas pessoas, daquelas mães naqueles abrigos, dormindo na madrugada com seus filhos, morrendo de medo de que algo aconteça. Senhor, como sobreviver a tudo isso sem ti? Como? Como viver os nossos dias sem o Senhor? Em catástrofes gigantescas, em tragédias que o Senhor já fez você viver, que já me fez viver. Contextos familiares difíceis, dificuldades com amigos, com relacionamentos no trabalho, dificuldades financeiras, na criação dos filhos. Como viver diante de tudo isso? Como é bom saber, reconhecer, isso mesmo, não dá. Não dá para viver sem Ele. Não dá. Sem Ele, nada podemos fazer. Na nossa força, só vamos errar. Só vamos falhar. Só vamos dizer aquilo que não queríamos dizer. Só vamos machucar, ferir com nossas palavras, com nossa boca. E ali, muitos estudiosos, com relação ao texto de Isaías, trazem. Isaías reconhece esse um homem de lábios impuros,
Tiago traz o poder que a nossa língua tem. E eu me coloco como primeira da fila. Como a minha boca fala do que o meu coração está cheio. E muitas vezes o meu coração não está cheio do Senhor. Não está cheio da sua santidade. Está cheio de mim. Está cheio da minha injustiça, do meu senso de justiça, da minha necessidade de dizer, de falar sobre alguém para outra pessoa. Está cheio de murmuração, de preocupação, de ansiedade. Em mim não há nada de bom. A santidade de Deus deve estar no centro de como damos sentido à nossa vida. Sem Ele nada podemos fazer. Deve nos deter em nossa caminhada, admirados e espantados, e nos fornecer o caminho por onde a nossa vida deve seguir. Eu me espanto, Senhor. Eu me admiro, Senhor. Olha o que eu sou. Eu sou imunda, suja. Mas os meus olhos viram o Rei. Jesus Cristo me salvou. Falei para você, segura aí que o choro vem. Não tem como. Não tem como. Só Ele é santo. Eu falei para o Lucas, a minha vontade era de ficar quietinha, só orando e conversando com o Senhor. Porque só Ele é santo, santo, santo. Obrigada, Pati. Sua santidade deve ser o nosso GPS, a nossa luz na escuridão. Ela nos norteia, ela dá sentido à nossa vida. O centro de tudo que a gente faz é ela que nos guia. A palavra é luz para o nosso caminho. Por quê? Porque ela mostra quem Deus é. É ali que Ele fala sobre Ele mesmo. E Ele é santo, santo, santo. Não há nenhum outro. É possível incluir a santidade de Deus em seu perfil teológico, naquilo que você crê. Mas, ao mesmo tempo, esquecer-se de que Ele é a razão pela qual as instruções de Deus são primordiais. É possível viver isso no seu perfil teológico. Eu creio na Bíblia, eu venho todos os domingos à igreja, eu frequento a escola bíblica, eu sou esposa de pastor. Eu sou mesmo. Eu estou na IBD, eu dou aula na escola de artes. Eu olhei para a Cris e lembrei dela. Eu estou no Ministério de Mulheres, eu sirvo no Impulse, eu sirvo no Connect. Isaías também era justo, considerado nobre, um exemplo diante da nação. Mas, ao mesmo tempo, esquecer no dia a dia, na frutaria, na farmácia, no salão de beleza, dentro de casa, no café da manhã, na mesa com a família. Esquecer-se no carro, enquanto leva os filhos para a escola. Esse, para mim, é um dos mais difíceis. Filhos. Esse é um dos mais difíceis. É o que ultimamente tem me feito chorar bastante. E o Paul Tripp traz, muitas vezes, exemplo em diversas áreas. No nosso casamento, com os nossos filhos, na vida de solteiro, com relação à nossa sexualidade, ao nosso trabalho. Existe aplicação para todos. Mas eu abro esse parênteses grande aqui, porque como mãe, e você que já é mãe, um feliz Dia das Mães. No final eu tenho um PowerPoint só para vocês, só para nós. Mas, Senhor, é uma bênção, são herança do Senhor, mas como nos mói. Como é difícil viver a santidade de Deus na nossa vida e mostrar isso para os nossos filhos, porque eles nos conhecem como nós somos. E os nossos pais nos conhecem como nós somos também. Você que não é mãe ainda, mas é filha, ainda está em casa com os pais, ou se não mora mais com seus pais, já conviveu, enfim. Tem pessoas do nosso círculo mais íntimo, elas nos conhecem como nós somos. E que vergonha. Que vergonha.
Mas como é bom saber, por isso é um misto de lamento e de alegria. Que não fica só no lamento. É graça pura que nos ajuda a recomeçar. Por isso o choro vem, mas ele vem de alegria também. Porque é possível viver essa santidade. Como? Pela sua graça, que nos ensina a viver. A santidade de Deus oferece o único meio confiável de conhecermos a nós mesmos. E aí, esse tópico está muito, em conjunto com o que a gente viu no final da primeira parte. Por que é tão fundamentalmente importante estudarmos sobre a santidade de Deus? Porque ela vai oferecer esse meio confiável de conhecermos a nós mesmos. Quem nós somos, e é o que eu estou batendo aqui com a gente. Ai de mim, uma mulher pecadora. É isso que eu sou. Primeiro de tudo, é o primeiro da lista. Pecadora e filha amada. Eles estão juntos. Eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço quem Ele é. E isso me torna filha. Voltando em Isaías 6,5. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Gênesis 1 traz para a gente a criação. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Criou Adão e Eva. É isso que a Bíblia diz e é nisso que eu creio. Incentivo e desejo e oro para que todos creiam também, porque essa é a verdade. O mundo fala muitas outras coisas, mas o Senhor é santo e verdadeiro. E Ele criou todas as coisas e nos criou para nos relacionarmos com Ele. Mas logo, capítulos seguintes, em Gênesis 3, ao invés de viver com Deus e para Deus, Adão e Eva optam pela ilusão da autossuficiência. Não, a gente se basta. Ok, a serpente está falando, mas a culpa foi da serpente, foi de todo mundo. Foi de Eva, foi de Adão, porque aí com ele o pecado chegou a todos nós. Pela ilusão da autossuficiência, eles pegaram o fruto que não era, eles desobedeceram ao Senhor. E com isso, o pecado entrou na nossa vida, o pecado entrou na humanidade e nos deu uma nova condição. Dali em diante, todos os que vieram a nascer, nascem em pecado. E é isso que a gente ouve, se você nunca ouviu isso, mas é um exemplo muito fácil de compreender, é o bebezinho piquititico, pondo o dedo na tomada, fazendo forcinha porque não quer trocar a fralda naquela hora, tem só 5 meses, 6 meses e já está batendo as perninhas em você porque não quer que você troque a roupa dele daquele jeito. É o pecado. Não, você não vai fazer isso comigo agora, porque eu escolho o que eu quero fazer, e não você. Essa dificuldade de se submeter, de deixar que outra pessoa possa dizer para você como as coisas vão ser. De cumprir uma ordem que foi dada. Não façam. É isso, simples assim. Mas o nosso coração deseja outra coisa. E aí, quando a gente vê, a gente já fez o contrário. Foi mais forte. A gente cedeu à tentação, não escapou dela. O mundo não usa essa categoria, tem um comentário aqui que eu falei, ele não traz essa categoria ser santo, essa palavra santo, e viver uma vida em santidade para o mundo, isso é muito ridicularizado. E a gente está no meio aí de alguns dias da polêmica toda desse show da Madonna, se você não ouviu sobre isso, mas que tristeza, que realidade imunda, suja, feia. Não somos como ela. Não somos como aquelas pessoas que estavam naquele show. Mas somos iguais. Pecadores também. O mundo ridiculariza, e fomos ridicularizados nas redes sociais, em comentários, em Twitter. Olha lá, crentaiada. E aí, e agora? Olha o que está acontecendo diante de escolhas que o show e que o mundo tem trazido com relação
a toda a questão de gênero e da sexualidade, em especial, a essa libertinagem que o mundo prega. Nos ridiculariza como santinhos. As séries, as músicas são influenciadas pelo que as pessoas pensam ser certo e errado, pelas visões do mundo que cada um tem. A nossa realidade é uma realidade de pecado. As nossas escolhas sempre serão as escolhas erradas. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Lá em Gênesis 3 diz, através de Adão. E a partir dali todos pecaram, e não há nenhum justo sequer. Esses somos nós. Se você não se colocar diante da gloriosa glória da santidade de Deus, verá a si mesmo como uma pessoa mais justa, mais sábia e mais forte do que realmente é, jamais foi ou será. Se você não se colocar diante da gloriosa santidade, olha quem Ele é. Nele não há pecado algum. Ele é santo, santo, santo. Ele não muda. Ele é o padrão. Ele é santo. Se eu não me colocar diante disso, e como Isaías não reconhecer, ai de mim, eu verei a mim mesma como uma pessoa mais justa, mais sábia e mais forte do que realmente sou. Eu vou achar que eu não sou tão pecadora assim. Nem tudo que eu faço é tão errado assim. E aí, nos exemplos práticos, né, aquela maneira que eu falei com aquela atendente ali no caixa não foi tão ruim assim. Eu estava no meu direito, ela foi uma grossa comigo, então eu respondi grossa igual. Eu estava no meu direito. Eu não preciso... Eu só respondi, só retruquei, só falei. Os meus filhos estavam terríveis. Óbvio que eu tinha que dar aquele grito naquela hora, daquela forma, e fazer do jeito que eu fiz, porque... Eu mereço agora sentar e comer toda essa barra de chocolate, porque o dia foi muito cansativo. E, gente, primeira da fila, tá bom? Amo doce. Amo um bolo com cafezinho. Não tem problema nenhum da gente comer o bolo. Eu sou primeira da fila, né, Dri? A gente é do café com bolo. Sou a primeira da fila, faz parte, é bom, relaxa. Mas a gente sabe... quando a gente foi além dos limites. Ou quando a nossa motivação está sendo uma motivação para suprir algo que a gente não vai suprir com aquilo ali, com a comida, ou com o excesso dos exercícios. Eu sou uma pessoa que cuido de mim mesma, então eu vou para a academia todo dia, eu não posso voltar, e eu vou, e eu fico lá, porque eu preciso cuidar de mim, porque eu quero ter uma vida assim, uma velhice. Não tem nada de errado nisso. Temos... primeira da fila de novo, não da que vai para a academia todo dia, mas que precisa ir. Preciso ir. Falo, preciso, quero estar bem para os meus filhos, quero poder ter fôlego, ter gás, correr 21 quilômetros. Mas, quando isso se torna uma prioridade tal, que toma a minha vida de um jeito tão grandioso, algo está acontecendo. E exemplos vêm, e você sabe quais são as suas realidades, porque eu creio que se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, é isso que a Bíblia diz. Quando confessamos a Jesus como nosso Senhor, Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele nos aponta o caminho. E Ele vai dizer, opa, a santidade não está nisso, filha. Você está indo além. Volta. Vamos achar que somos mais fortes, mais sábios e mais justos do que realmente somos, se não reconhecermos a santidade de Deus, que nos fornece o único meio de conhecermos quem somos, pecadores, que sempre vão desejar o mal. A não ser que tenhamos nos visto como Deus nos vê, não nos perturbaremos muito com as condições ao nosso redor, enquanto elas não fugirem muito ao nosso controle, ameaçando o nosso conforto. Aprendemos a viver com a iniquidade e achamos isso uma coisa natural e inesperada. Aprendemos a achar que o pecado... eu pequei. Agora realmente
eu fiz algo muito feio, mas isso daqui não foi tão ruim assim. A gente não vai dando para o pecado o nome que ele tem, que é pecado. E o pecado é pecaminoso. Nos separa da santidade do Senhor. Um canal tem de ser aberto pelo deserto da nossa mente para que nela penetrem as águas doces da verdade que irão curar o nosso grande mal. Pela graça vemos a sua santidade. A não ser que tenhamos nos visto como Deus nos vê. E como Deus nos vê? Como Isaías se viu. Ai de mim. E como Deus nos vê? Através de Jesus Cristo, como filhos amados. Jesus Cristo muda a nossa história. Glórias a Ele por isso. Toda vez que peco, tomo minha vida em minhas próprias mãos, ignoro a existência de Deus e dou as costas ao seu santo governo. E aqui, o versículo Salmo 51:4 é Davi, quando ele reconhece o seu pecado de adultério. Davi foi um grande rei, foi um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, mas ele pecou e pecou feio. Ele cometeu adultério, ele matou um homem por conta disso tudo, ele maquinou o mal. Mas ele reconhece, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. O pecado, ele tem consequências horizontais, e no caso de Davi, ele matou Urias, que era o esposo da mulher com quem ele teve o caso. O seu filho, a Bíblia não fala que foi por conta do pecado, mas ele teve consequências. O filho da gravidez morreu, e, enfim, ficou aquela história, aquela tragédia. Tem consequências horizontais, mas antes de tudo, ele tem uma consequência vertical. Contra ti, em primeiro lugar, somente contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, porque o Senhor é o padrão. E eu não fui santa na maneira que eu falei, na maneira que eu pensei, na maneira que eu agi. Contra ti eu pequei. E aí, reconhecendo a verticalidade do pecado, eu passo também a reconhecer a sua horizontalidade. E agir com as instruções primordiais de Deus. Vou pedir perdão a quem eu preciso pedir perdão, vou arrumar aquilo que eu fiz de errado. Mas, em primeiro lugar, eu pequei contra o Senhor, porque Ele é um Deus santo. E merece que eu seja também. Não minimizemos, não vamos diminuir a pecaminosidade do pecado. Não vamos nos esquecer de lamentar e chorar por isso. Parece que temos medo de parar e ter a alma exposta diante do nosso Deus, o autor trouxe. Não conseguimos parar e ficar em silêncio, e orar, e confessar, e chorar diante desse pecado que nos sujou. A santidade do nosso Deus deve ser a maior busca de nossa vida. E esse é o último, porque o nosso tempo já está correndo. Mas o autor traz 1 Pedro 1, de 13 a 19. E ele diz assim, esse texto de 1 Pedro, você vai poder depois ler com calma, mas é o texto, o versículo 16, diz, sejam santos, porque eu sou santo. É um versículo que nós conhecemos muito. E o começo dele, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro escreve sobre o que significa viver à luz do Evangelho. Então, a Bíblia, aquilo que Cristo fez por nós, o que significa viver essa vida de santidade entre o já e o ainda não. Entre onde estamos e o que ainda virá. Novos céus e uma nova terra vão chegar. Como viver essa vida nesse mundo caído, depravado, deturpado, sujo? Ai de mim.
Como viver essa vida? Sede santos, porque eu sou santo. Entre a nossa conversão e a nossa volta para casa, ou seja, a nossa chegada no nosso lar verdadeiro, que é o céu, que é para onde fomos criados para viver, eternamente com o Senhor, livres do pecado, santos como Ele é santo. Entre a nossa conversão e a nossa volta para casa, o foco da obra redentora de Deus está na transformação pessoal radical. Portanto, quando um crente busca ser santo como Deus é santo, ele está se comprometendo a fazer do propósito que Deus tem para ele o seu próprio propósito. Deus tem isso para mim. Esse é o meu propósito também. O que Deus quer é o que eu quero. O que Deus diz é o que eu vou dizer. O que Deus vê é o que eu vou ver. Como Deus age, é como eu vou agir. Quando um crente busca ser santo como Deus é santo, ele está se comprometendo a fazer do propósito que Deus tem para ele o seu próprio propósito. Isaías 6, de 8 a 9, estamos fechando. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá. Isaías respondeu ao seu chamado: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E o Senhor disse: vá. E Isaías nem conhecia Jesus como nós conhecemos. Ele sabia que um dia viria o Messias. Mas os seus olhos não viram a palavra revelada como nós temos. E ele disse: eis-me aqui. E ele amava o Senhor com todo o seu coração. E finalizando, fechando com uma oração, assim como a gente abriu com uma oração de Efésios 1, eu fecho com essa oração que o Paul Tripp fez no seu livro. Minha oração é que diante das alturas da santidade de Deus, a nossa admiração não seja uma coisa momentânea e nem ocasional, de vez em quando, seguida de um esquecimento de um coração errante. A oração que faço por mim e por você é que essa verdade se apodere de nós e não nos solte mais, dando-nos a perspectiva adequada de tudo e colocando em seu devido lugar o que antes chamava a nossa atenção. Que nada mais brilhe para nós, a não ser a santidade do nosso Deus, a não ser Ele mesmo e quem Ele é. Ele é santo, 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 em amor, em justiça, em fidelidade, em soberania. Não há nenhum outro como Ele. A Ele seja a glória, amém? Um feliz Dia das Mães. E eu vou fazer uma oração. Se você é mamãe, fica de pé no seu lugar. Vou aproveitar esse poder que eu estou aqui com os microfones. Vou orar por todas nós, mas orar especialmente por vocês. Choramos juntas. Essa tarefa foi dada a Deus por nós. E não é fácil. Mamães que já são avós, mamães que não têm os filhos por perto, mamães que têm os filhos muito pequenos e muitos filhos, mamães de todos os tipos, mamães do coração, mães da barriga. Que o Senhor nos guarde. Senhor, obrigada por essa manhã, obrigada por essa aula, obrigada pelo privilégio e a liberdade que temos de falar sobre o Senhor e de estudar a Tua palavra. Eu oro especialmente por todas as mães aqui, para que o Senhor nos fortaleça em Ti, para que a santidade do Senhor, Deus, nos guie, nos envolva, nos molde, nos ajude, Deus. Que ela seja... o Senhor nos lembre, traga à nossa memória aquilo que ouvimos nessa manhã e que as nossas orações sejam constantes pela Tua graça em nossa vida. Obrigada, Deus. Que a mistura do choro de quem somos e a alegria proporcionada por quem Tu és e Jesus Cristo em nós, nos auxilie a viver. Não só as mães, mas a todas aqui presentes. Dá-nos uma semana viva, uma semana forte, uma semana de santidade, porque Tu és santo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente? Deus abençoe.